vai ter que dar certo, porque a gente só tem o dia de hoje, né? Os outros dias, os professores já remarcaram, eu já me perdi, não sei nem. Enfim, vamos aqui. Como eu havia dito, hoje a nossa revisão é de arte e ensino religioso. Separei 2 conteúdos, construções artísticas e os elementos de construção e comunicação. Dentro das construções artísticas, nós vamos ver o que? O desenho, dança, tiras em quadrinhos, caricatura e charge. E dentro da unidade onde tem elementos de construção e comunicação, nós vamos ter pontilhismo e a linha. Aí iniciando aí pela primeira unidade de construções artísticas, onde fala sobre o desenho. O desenho é uma ferramenta de representação simbólica, classificada em memória, observação e criação. Vocês lembram, né? As 3 técnicas que nós usamos para a criação e elaboração do desenho. Quem tiver com o seu livro aí, pode colocar na página 119, se quiser fazer o acompanhamento. Eu vou explicando aqui, vocês podem ir acompanhando com o livro aí, tá? Aí nós vamos ter que, embaixo, a memória, ela pode ser feita a partir... eu estou falando sobre a classificação do desenho. A classificação do desenho, sendo classificada em memória, pode ser feita a partir do repertório pessoal, aquele que nós estamos lembrando, e ali reconstruir ali aquele desenho, né? A observação, realizado por meio do olhar atento e concentrado, onde você observa tal cena e então você desenha. E pode ser feito também por criação, que é feito por meio das experiências da memória e da observação, algo que você vivenciou, tanto em memória como em observância. Aí, segundo tópico, o desenho pode ser considerado um código. A sua representação é uma escolha feita por meio de uma interpretação pessoal. Por que o desenho é um código? Porque é algo a qual está se comunicando. Aquilo ali que está sendo criado é uma comunicação não verbal, ou seja, não possui palavras, mas somente a forma como está sendo desenhada está nos transmitindo uma mensagem. Então, ela se caracteriza como um código realizado por meio de uma interpretação pessoal. Dentro desse conteúdo de construções artísticas, mais dentro desse conteúdo, estão ouvindo agora? Acho que travou aí. Dentro desse conteúdo de construções artísticas, vai ter a dança. A dança, gente, vai surgindo aí na antiguidade, com a necessidade do homem se expressar e utilizar o seu corpo, como uma ligação entre o mito e o ritual. Eles vão começando ali seus momentos de rituais, né, onde eles estão fazendo oferendas a deuses, divindades, muito antigo, no tempo bem antigo, certo? Vai surgindo aí nessa antiguidade a necessidade da representação por meio da dança. Na antiguidade... Travou. Eu estava falando que a dança ela vai surgir na antiguidade por meio de uma necessidade do ser humano se expressar e cultuar suas divindades. Na antiguidade, a dança era entendida como uma necessidade fundamental ligada ao sobrenatural por meio de ritos, e elas eram sagradas. Elas vão se caracterizar como um rito de iniciação à vida, de morte, renascimento, entre outros. Mas esses são os principais, as principais características ritualísticas da dança: iniciação à vida, morte e renascimento. Já nos desenhos antigos, lá na antiguidade, a gente destaca o quê? As pinturas rupestres, feitas nas paredes das cavernas, como uma forma de ritual também, sobrenatural e religioso, onde eles representavam o que estava acontecendo lá nas paredes das cavernas por meio do desenho. E com o tempo, o desenho vai se transformando em aspectos técnicos e simbólicos, construídos por um conjunto de signos. Aí, continuando. Dentro desse assunto, a gente destaca 3 tipos de elementos onde a gente pode utilizar o desenho. Tiras em quadrinhos. São histórias narradas em sequência de pequenos quadros. São histórias narradas em sequências. De pequenos quadros, isso, que utilizam uma imagem verbal. Vai ter o desenho lá verbal, né? E vai ter também a parte escrita. Charge. A charge vai ser um único desenho, um quadro grande, um único, certo? Um texto visual e humorístico que vai ter por objetivo criticar um certo personagem ou algum acontecimento político e social. A charge ela vai trazer como se fosse uma lição meio envolvido em meio a críticas de alguma coisa que está acontecendo na atualidade, no nosso cotidiano. E depois nós temos a caricatura,
Quem quiser acompanhar, eu já estou na página 123. A caricatura é um desenho que é feito por exagero ou uma deformação obtida por meio das principais características daquele personagem. Observa-se aquele personagem, né? Aquela pessoa, e ali faz tipo uma deformação no desenho, destacando alguma coisa que ele tenha de maior ou de mais visto, como por exemplo, aquele que vocês viram que eu mostrei a Xuxa, lá na caricatura da Xuxa tinha os dentes que eram bem grandes, e ali a pessoa destacou aquele. E é na página 123, é? Página 123, mas agora eu já vou passar para a página 127. Como eu falei, eu estou apenas falando por cima, fazendo uma revisão bem enxuta, tá certo? Porque os detalhes mesmo desses assuntos eu já dei em outras aulas. Cabe agora a vocês. Travou. Como eu estava falando, eu estou fazendo uma revisão bem enxuta, porque a aula sobre todos esses assuntos aqui que eu estou falando eu já dei. E aí vai caber a vocês estudar mais detalhadamente aí na casa de vocês quando vocês forem fazer a prova. Ah, e detalhe, para eu não esquecer, eu vou falar agora. A prova de vocês vai ser arte e ensino religioso junto. Vai ser uma prova só para as duas disciplinas. Então, serão 10 questões de arte e 10 questões de ensino religioso. Então, lá, vocês vão... Aí as duas provas vai ser junto ou a pessoa vai fazer uma primeira e outra Não, depois? é uma só. Eu só vou entregar uma prova. Na parte da frente, vamos dizer assim, vai ter 10 questões de arte e na parte de trás 10 questões de ensino religioso. Vai ser uma prova só. Lá vocês vão ter as duas disciplinas, certo? Aí lá são todas de marcar, todas as questões são de marcar e vocês vão apenas ter muito cuidado com a leitura. Vocês vão ler, que é para poder identificar onde é que está a 20 resposta. questão. Serão 20 questões, sim, 10 de artes e 10 de ensino religioso. Então, antes de vocês realizarem a prova, dias antes, comecem a estudar para esses conteúdos, porque eu separei 2 conteúdos de cada. Então, vocês terão que estudar 4 conteúdos, né? Tia Kelly, e antes ainda ia ser 20 questões para cada prova. Imagina aí fazer 40 questões. Não, aí não dá. Aí teria que ser outro dia. Teria que ser um dia só para arte e o outro só para ensino religioso. Mas, vocês não se surpreendam. Serão 20 questões para todas as disciplinas, se eu não me engano. Então, vocês estudem. Vocês estudem, tá? Mas, gente, é só objetivas. São questões objetivas, tá? Mas não significa dizer que por serem objetivas, ou seja, só de marcar, que vocês não vão ter um cuidado na leitura. Sempre tenham, porque pode ter pegadinhas nas provas, podem ser questões muito parecidas, por causa de uma palavra, modifica toda aquela resposta, e aí você tem que ter muito cuidado no que vocês estão lendo, certo? Fundamental é a leitura. A gente acaba errando muito por não ler. Aí vamos agora para o próximo conteúdo que eu falei para vocês, 127, página 127, unidade 2, onde são os elementos de construção e comunicação, onde vamos ter o pontilhismo e a linha. Aí, começando aí. O pontilhismo, gente, é uma técnica neoimpressionista, onde o desenho ou pintura é feito por pequenos pontos, ao invés de toda uma área colorida. Ao invés de a gente colorir tudo, né? Normalmente não, vai ser feito de ponto a ponto. Os pontos podem ser classificados em 3 tipos: ponto geométrico, ponto físico e o ponto gráfico. O que seria essa técnica neoimpressionista? A técnica neoimpressionista é um estilo artístico que vai surgindo aí no final do século XIX, onde o artista aplicava esse pontilhismo, cores puras em pequenos pontos, certo? Eles iam aplicando até dar ali o surgimento de um desenho que estava sendo feito, né? Aquela pintura. Aí depois nós vamos para o último assunto que nós tivemos de arte, que foi a linha, não é isso? A linha é o resultado do deslocamento de um ponto e vai concretizando-se em direções e extensões, ou seja, vai de um lugar a outro, mas ela pode ser horizontal, vertical, diagonal e vários outros tipos de linha. Tem inclusive aqueles slides sobre a linha, na nossa aula que nós tivemos, tem vários tipos de linha lá, né? Várias formas de descrições da linha.
Aí nós sabemos que as linhas elas podem estar associadas a sensações e emoções, mas em cada cultura existe um significado diferente. Nós temos aí 2 tipos de significado. Para a linha na vertical, ela vai significar o quê? Espiritualidade, ascensão e equilíbrio. E para a linha na horizontal, vai ser repouso, estabilidade e tranquilidade. Aí, se vocês quiserem dar uma acompanhada, estou na página 128. Inclusive, tem 2 quadros aí, representando a linha na vertical e a linha na horizontal, certo? Esses são os pontos. Por enquanto, gente, esses foram os conteúdos que eu separei, quer dizer, são somente esses, que eu separei para a arte. Mas, como eu disse, não estudem somente pela revisão, tá bom? Vocês vejam o livro de vocês. Vocês tinham alguma dúvida em arte? Não. Então, vamos para ensino religioso. Já ensino religioso não tem livro, não é isso? Então, vocês vão estudar como? Pelos slides das outras aulas. Quando concluir aqui essa revisão, eu posto esse slide de revisão e também vou repostar os 2 slides sobre esse conteúdo aí, sobre a importância E da família. aquele slide da semana passada também serve para estudar? Sim, com certeza. Esse é o que nós vamos usar, ó. Tá até aí o que eu destaquei. Nós vamos ver na avaliação de ensino religioso sobre esses 2 conteúdos. A importância Eu da salvei família. ele porque falava da família. Aí quando postaram, eu disse aquele slide que tinha aquele botão vai servir para mim estudar. Vai sim. Na verdade, a fonte de estudo de vocês vai ser aqueles slides. Serão aqueles slides. Porque são os únicos conteúdos que nós temos, né? Porque a gente não tem livro, ensino religioso não tem livro. E não lembro se tem algo no caderno, eu acredito que só sobre a importância da família. Mas a fonte de estudo de vocês serão aqueles slides, tá bom? Estudem eles. Aí eu vou repostar esses 2, sobre a importância da família na formação religiosa e sobre as religiões e seus símbolos, que é esses 2 conteúdos que eu separei para vocês verem, tá? Esse das religiões nós vimos na última aula de ensino religioso. Aí nós vamos para o primeiro assunto, sobre a importância da família. Para muitos cristãos e também para outras religiões, a família ela é uma representatividade de uniões mais vitais, ou seja, representa uma união. A família ela é a base de tudo e ela vai representar essa união, vai ter esse símbolo, né? E é da família bem estruturada e amorosa que provém a força necessária para o quê? Para que o indivíduo possa ser uma pessoa de bem, se sinta seguro e consciente de seus deveres e seus direitos na sociedade. A família é que vai educar esse indivíduo, enquanto seus direitos e deveres nessa formação de caráter, certo? Humanitário, étnico, moral. Na escola a gente aprende disciplinas. Não que as disciplinas também não tenham seus valores. Nós também aprendemos valores e aprendemos muito em ensino religioso. Mas a família é a base primordial para isso. Para que esse indivíduo se torne essa pessoa de bem e bem consciente também, né? Porém, durante muito tempo aí, nos últimos séculos, muitos consideram a família como uma instituição autoritária e repressora do indivíduo. Por quê? Porque algumas pessoas, vamos dizer assim, mídia e algumas pessoas que aprovam isso, dizem que a família ela apenas quer mandar naquele indivíduo, que aquele membro familiar não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e quer ditar somente regras e não chega junto, mas a gente sabe que não funciona assim. Certo que possam existir famílias aí pelo mundo que sejam autoritárias, que já digam o que seus filhos têm que fazer. Ah, você tem que seguir esse caminho, você tem que fazer aquilo ali. Mas toda família sabe, né, aonde deve educar seus filhos, porque, enfim, um dia eles já passaram pelo mesmo processo, pelas mesmas etapas. Então, acredito que uma boa parte das famílias tradicionais, né, elas querem os bens de seus membros. Aí eu trago para vocês agora uma frase de Sergito Cavalcante, que diz assim: a família deve ter uma religião, de preferência uma só, para que todos possam participar juntos. Se tiver mais de uma, vão ter de aprender a se respeitar e conviver fraternalmente com as divergências.
Se o pai for de uma religião e a mãe de outra, será de fundamental importância que haja o diálogo para se escolher qual deverá ser a religião do filho. Ou seja, a família ela deve escolher uma religião. Se porventura o pai é de uma, a mãe é de outra, eles devem saber dialogar, conversar para que não haja atrito, mas sim para que eles possam conseguir resolver e conviver com as diferenças. E também para que eles possam deixar livre para que seu filho possa escolher qual religião ele seguir, do pai ou da mãe, né? Aí, continuando aqui sobre esse assunto, esse é o último slide do assunto, daqui a pouco eu vou para o último conteúdo. A vida em família envolve preocupação, né, com o outro, a responsabilidade, cuidado, e muitas vezes é o que? Ceder aos seus próprios desejos em prol da convivência familiar e da boa harmonia entre todos. Ou seja, muitas vezes a gente tem que deixar, abrir mão daquilo que nós queremos para o bem daquela outra pessoa, para que a gente possa conviver em família. E não para que a gente venha a criar cada vez mais guerras ou rixas no meio familiar, né? Porque realmente viver em família é um jogo de cintura, gente. A gente deve saber compreender os altos e baixos de todos. O homem e a mulher contemporâneos às vezes não aceitam muito bem isso. Por quê? Como eu falei, a sociedade prega uma ideia de prazer absoluto, que a pessoa deve se realizar e esquecer das realizações do outro. Mas na verdade não é isso. A gente deve se preocupar com as pessoas. Deve ter amor pelo próximo. Amor é isso. Amor, como diz, né, o livro sagrado, que é seguido pelos cristãos evangélicos, né, a Bíblia. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor, ele é cuidar. É você cuidar do outro, é você cuidar daquele membro familiar. É você se importar. E não você querer fazer só para você e esquecer da pessoa lá. A melhor proposta é o quê? É aprendermos a viver numa família democrática. O que é democrático? Onde todo mundo tem suas opiniões e essas opiniões são respeitadas. Na qual todos possam expressar livremente e ainda assim ser amado e respeitado por isso. Indo para o nosso último assunto de ensino religioso, que fala sobre as religiões e seus símbolos. Gente, lá no outro slide que eu vou postar para vocês, vejam bem direitinho os símbolos religiosos, tá? Vocês dêem uma estudada neles. O cristianismo vai se basear na fé em Jesus Cristo e vai surgindo aí no século I, com o nascimento de Jesus, certo? Lá na Palestina. A Bíblia, como eu falei, é o livro sagrado dessa religião. E ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ter o surgimento de o que os 5 primeiros livros é caracterizado como Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E já no Novo Testamento, nós vamos ter os evangelhos, né, que vai ser Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. A cruz vai ser o símbolo, a cruz e o peixe. A cruz vai ser o símbolo do cristianismo e ele vai representar a morte de Cristo, simbolizando... Aí vocês ainda estão... Eu vi minha luzinha apagada, eu pensei que estava ninguém. Simbolizando Deus, Jesus e o Espírito Santo, onde eles vão dizer que na ponta superior vai ser Deus, né? Jesus, e nas inferiores e laterais vai ser essa designação do Espírito Santo. Então, essa cruz vai estar representando aí Deus, Jesus e o Espírito Santo. O peixe também vai ser um símbolo do cristianismo, mas para quem? Para aqueles cristãos primitivos, aqueles cristãos bem antigos que viveram justamente na época de Jesus. Porque durante a perseguição romana, esse símbolo funcionava dessa forma. Eles desenhavam, era como uma espécie de senha, eles desenhavam um arco no chão e a outra pessoa completava formando um peixe. E por isso vai também ser símbolo do cristianismo. Passando para o judaísmo. O judaísmo vai ser uma das 3 principais religiões monoteístas. Aí lembrando a vocês que monoteísmo é o quê? É quando segue-se apenas um caminho. Monoteísmo, você adora apenas um Deus. Politeísmo, nós adoramos mais de um Deus, tá? Monoteísmo, apenas um. Um politeísmo, mais de um. 2, 3, assim sucessivamente.
Então, vai ser considerada uma religião, filosofia e modo de vida da antiga tradição religiosa do mundo que prega a existência de um único Deus, como eu falei. O judaísmo foi fundado Tia por... Kelly, Oi. a senhora é uma politeísta ou monoteísta? Monoteísta, porque eu sigo apenas um único Deus. Eu não adoro outras divindades e muito menos cultuo outros deuses. É apenas Deus em sua divina trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo, apenas ele. Mas outros vão seguir o quê? O Deus Ra, Deus Amon, Deus não sei o quê, Deus do sol, da lua, do céu, vários outros deuses. Aí são politeístas. Aí continua. O judaísmo, como eu falei, foi fundado por Abraão no século XVIII a.C. Abraão considerado o pai das nações, né? O pai de muitos. Os judeus, que eram os israelitas, seguem os ensinamentos da Torá, a Torá e da Bíblia hebraica, que são os livros sagrados deles. E a estrela de Davi, gente, vai representar essa religião. Travou! Eu estou dizendo que o judaísmo foi fundado por Abraão. Tá travado. O judaísmo foi fundado... Travou tudo. Vocês pegaram da onde? Vocês ouviram desde da onde? Tá tudo calado. Pra mim também. Vocês estão... E aquela senhora tá aí ainda? Eu tô. Tá me ouvindo, não? Tia Kelly. Ai, Jesus, Tia Kelly? perdi a conexão. Ô, gente. Travou tudo e ela parou de falar. Gente, eu tô reconectando aqui. Ai, vamos ver se eu consigo voltar, né? Internet, não me deixa na mão. Tia Kelly, se você escutar nós, fale alguma coisa no chat. Tem duas. Não. E agora, vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. Dá pra ouvir? Vocês estão Mais ou menos. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Ô, tia, agora eu acho que vai ficar com um pouco de eco. Porque a senhora tá com duas... Como a senhora não fechou a aba, só fez... saiu agora a outra. Sai automaticamente. E aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto, então vamos voltar. Eu estava falando sobre o judaísmo, gente. Tá? Só sobre o judaísmo. Eu estava dizendo que o judaísmo é uma das 3 principais religiões monoteístas, fundada por Abraão no século XVIII. E os livros sagrados dos judeus, ou israelitas, como vocês bem entenderem, vai ser o quê? A Torá e a Bíblia hebraica. O símbolo do judaísmo vai ser a estrela de Davi, onde serão 2 pirâmides, uma apontando para cima e a outra para baixo, que significa o quê? A união ou o equilíbrio entre o céu e a terra. O islamismo é a próxima religião, é uma religião surgida na Península Arábica, que vai vir por meio de Muhammad. Ele vai ser o quê? O criador do islamismo, ou melhor dizendo, o profeta Maomé. Tá certo? O profeta Maomé vai criar o islamismo e eles vão seguir o livro sagrado dos islâmicos, é o Alcorão. O símbolo que representa o islamismo é uma lua crescente com uma estrela, tá? E eles vão dizer que é porque os árabes nômades cultuavam a lua e viajavam durante a noite. Por isso, o símbolo deles vai ser a lua com uma estrela. Mas outros vão dizer que não existe símbolo para essa religião. Mas por enquanto é essa, né? Aí passando para os hindus, né? A palavra hinduísmo é de origem persa para denominar o rio Indo, ou hindu, no caso o hinduísmo. Vai fazer referência a todos os povos que viviam no subcontinente indiano. As divindades vão fazer parte da vida cotidiana, é tanto que elas vão estar praticamente no meio mesmo dessa vida, né? Por quê? Porque eles cultuam muito animais. Então, vai ter animais em toda a Índia, no meio do povo, andando para lá e para cá. E eles vão cultuando esses deuses, né, esses animais como divindades, e então vão seguindo essa religião hindu. O Om,
Gente, o Om é um símbolo, certo, hindu, um símbolo hinduísta, e é a forma dele escrita em sânscrito do principal mantra hindu, que é o que são os mantras? São palavras, poemas ou textos de meditação e concentração, no momento em que você está invocando lá uma divindade. O Om é aquela parte que se pronuncia assim, ó, que significa aquilo que protege. Então, eles, para começar os seus rituais e para invocar divindades, eles começam chamando pelo símbolo, que é o Om, tá certo? Ou como, né, falado, Aum, que é aquilo que protege. Esse é o símbolo. É um símbolo escrito em sânscrito bem diferente. Não trouxe imagem aqui, mas nos outros slides tem todas as imagens. E por último, nós temos o que é o budismo. O budismo vai ser uma doutrina filosófica que foi criada por Buda, ou melhor dizendo, ele se chama Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, e que significa desperto ou iluminado, onde tinha a filosofia de vida de alcançar a iluminação, certo? De encontrar a paz profunda e ser iluminado. Tá travando. Eu estava falando sobre o budismo. Gravando demais. Travou. Demais. Vocês ainda estão me ouvindo? Parou onde? Quando a senhora começou a falar do budismo, Pronto, vou repetir. eu acho que umas 2 frases. O budismo é uma doutrina filosófica espiritual que vai surgir na Índia, onde vai se basear nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, que é conhecido como Buda, que vai significar o quê? Desperto ou iluminado. O budismo tem por objetivo alcançar a iluminação. E ele vai ser representado pelo Dharmakakra, que no caso é um círculo que possui 8 raios, e esses raios vão, representando o fim do sofrimento. Travou. Vocês pararam? Travou tudo. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Travou. Essa internet me ajuda muito quando chega no período da tarde, viu? Porque pela manhã pega perfeitamente bem. Eu estava falando que o budismo vai ter E aquele quando a revisão terminar, ainda vai ter tarefa para nós fazer ou não? Vai ter sim umas questões. Vocês fazem aí e podem me enviar até sexta-feira. Até sexta-feira, certo? Até depois de amanhã. Então, os budistas, né, tem um símbolo para essa religião, que é o Dharmakakra, que é um círculo com 8 raios, e esses raios vão representar o fim do sofrimento. Vocês entenderam aí? Ou travou, gente? Entendi, travou não. Certo. Eu encerrei por aqui os conteúdos e eu quero que vocês me digam se teve alguma dúvida. Eu sei que não ficou muito bom, porque a internet não ajudou, mas eu estou fazendo a gravação. Gente, vocês dispensam as partes que caiu, travou, que eu voltei, porque tá tudo isso na gravação, que não tem como parar aqui e voltar de novo. Mas aí vocês dão uma olhada no vídeo de revisão, tá? Na gravação que eu fiz.